O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez, entrando aí na sua casa, mais uma semana começando e mais uma vez, de alguma forma, tentando trazer um assunto que seja interessante para você. Algo que de repente você não conhece ou que de repente só ouviu falar e tem alguma dúvida sobre o assunto. Pensando nisso, o tema de hoje que nós estamos trazendo é a ergoespirometria. Eu estou recebendo o cardiologista Dr. Bruno Medeiros dos Santos para falar sobre o assunto. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Estação Saúde. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Para quem está em casa entender, o que é a ergoespirometria? Na verdade o nome é esquisito porque é um nome composto, o exame, na verdade, é uma composição de duas análises, que é a ergometria, que seria o teste de esteira convencional, e associado à espirometria, que seria a análise dos gases expirados, para fazer uma análise da função pulmonar. O exame também pode ser chamado de teste cardiopulmonar, talvez fica mais fácil dessa forma, porque é um exame que avalia as respostas do indivíduo ao esforço, analisando o componente cardiocirculatório, pulmonar e muscular. Bem interessante. Como é que é realizado esse exame, doutor? Este exame, para as pessoas que já são mais familiarizadas, ele é muito semelhante a um teste ergométrico. Na verdade, o paciente vai fazer um teste de esforço em esteira, só que acoplado junto à via aérea do paciente, uma máscara respiratória que vai dar uma análise dos gases expirados durante o esforço. Seria aquele teste que a gente vê os atletas fazendo, quando geralmente passa na TV, às vezes os jogadores de futebol, que vem aquela máscara aqui e vai na esteira correndo? Seria assim? Exatamente. Esse mesmo teste é muito utilizado em atletas, por ele nos dar uma informação completa das respostas fisiológicas do indivíduo ao esforço. E para uma pessoa comum, que não é um atleta, quais seriam as indicações desse exame? Por que, no caso do doutor como cardiologista, iria prescrever esse exame? O que o paciente poderia apresentar de sintomas? Na verdade, principalmente qualquer intolerância ou dificuldade que a pessoa tiver em realizar ou em se manter fazendo esforço. Qualquer falta de ar, dificuldade de ganho de rendimento, seriam indicações para a gente analisar os componentes fisiológicos do indivíduo durante o esforço. E faz tempo que está tendo esse exame aqui em Tubarão, doutor? Não, esse exame, na verdade, a Clínica Provida trouxe a partir deste ano. É um exame mais novo, a gente passou a oferecer esse serviço a partir de janeiro. Certo. E tem alguma contraindicação de repente, alguém que não possa fazer esse exame? Na verdade, existem algumas contraindicações médicas, então é importante que o exame seja solicitado por um médico, e que o paciente passe por um médico antes de realizar o exame, mas em geral toda pessoa que está apta a realizar alguma atividade física e tem condições teria condições de realizar uma atividade física, estaria passível de fazer o exame. Doutor, em relação aos preparativos, como que funciona? O médico prescreveu o exame, vai fazer, o que a pessoa tem que fazer? Em geral, os preparativos são mais na hora de fazer o exame mesmo, É até importante, não há um treinamento, nada assim, porque é importante que o paciente vá com o estado de saúde atual, até sem passar por um treinamento, nada, para a gente saber a real condição do indivíduo, na verdade, a gente pede que o indivíduo vá com uma roupa confortável para fazer esforço, se possível um tênis assim adequado para a prática de atividade física, e a gente vai realizar um preparo na hora muito semelhante ao preparo de um teste de esforço convencional. O paciente vai ser colocado eletrodos para monitoração de frequência cardíaca e do traçado eletrocardiográfico, e o paciente vai ter que usar uma máscara durante o teste cardiopulmonar. Essa máscara pode ser um pouquinho desconfortável, mas em geral, principalmente no aparelho que a gente adquiriu, a máscara, nos pacientes que eu tenho feito, tem tolerado bem, assim, não é um limitante para o paciente fazer o esforço. Incomoda um pouquinho, mas em geral é bem confortável. Assim. Dura quanto tempo o exame?
Em média, o exame dura em torno de 15 minutos. É bem rapidinho. É rápido. 15 minutos a gente já consegue ter uma análise bem adequada assim, das condições e da resposta, né, do indivíduo ao esforço. E geralmente, se dá algum problema, né, no resultado desse exame, o que vai aparecer? No caso de um paciente que sofreu um infarto, ele consegue mostrar alguma coisa ou não? Não tem essa função? Não, isso é muito importante. Na verdade, um dos indicadores, né, de sobrevida e de prognóstico dos pacientes é uma análise que a gente chama de VO2. Tá? O VO2 seria o consumo máximo de oxigênio que esse paciente consegue atingir, que seria mais ou menos assim o rendimento máximo, a capacidade física máxima que essa pessoa consegue atingir. Isso nos dá uma questão prognóstica, né? A pessoa, quanto maior o VO2, quanto maior o condicionamento físico dessa pessoa, mesmo sofrendo infarto, quanto mais resistência física ela tiver, melhor vai ser as condições de saúde e melhor será o prognóstico desse paciente. Né? Então, isso seria um valor de grande valia, né? Nesse tipo de paciente doente. Né? E durante todo o exame a gente vai estar analisando o sistema cardiocirculatório, né, pulmonar e muscular. Né? Então, todos esses três sistemas podem dar alterações no paciente, né, que a gente pode analisar com muito detalhe através deste exame. Então, durante todo o exame, a gente pode avaliar se essa intolerância do paciente foi relacionada ao sistema pulmonar, ou ao sistema cardiocirculatório, né, ao sistema muscular, né, dando para o médico, né, informações para ele seguir uma investigação diagnóstica, né, ou seguir um tratamento adequado para melhores condições desse paciente. Nossa, legal, bem interessante. Nós vamos agora, né, para o quadro de Dicas do Coração com o Dr. Armando Lemos. Aquele pensamento antigo que você só vai a médico para procurar doença e achar doença, isso é um hábito, um uso e costume que não cabe mais nos dias de hoje. E essas doenças estão cefando das famílias, homens e mulheres, na época mais produtiva. Então não deixem de fazer o seu check-up uma vezinha ao ano. E quem tem doença não faz mais check-up. O check-up é para quem não tem doença. Tem que fazer o controle da sua doença. Então vamos pelo menos de 6 em 6 meses no seu médico, no seu posto, no seu PSF, ou no seu clínico, no seu cardiologista, fazer sua avaliação de 6 em 6 meses para controlar a sua doença, para não deixar chegar em pontos mais avançados que os seus órgãos-alvos é que vão ter problemas. Seus olhos, cérebro, coração, rim e circulação arterial periférica. Não deixe que a sequela seja o motivo para tu começares a procurar a sua avaliação.